de volta com mais uma edição do Miscelânea. Um programa semanal que acontece em 4 módulos: saúde, tecnologia, lazer e meio ambiente, nutrição e culinária. Quer conferir o que aconteceu no episódio anterior? Então vamos conferir. No episódio anterior, Cibele e Zeca receberam o Dr. Celson para desmistificar o que é ser idoso e como garantir a chegada até a terceira idade com muita saúde e disposição. Teve risada, descontração e muita informação. Depois de saberem que estamos na década do envelhecimento saudável, decidiram jogar É mito ou verdade? E a continuação desse painel você confere no episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Miscelânea. Eu sou Cibele Bonacasata e estou aqui junto com o Renato Zeca. Minhas boas-vindas a todos. Vamos dar continuidade ao módulo de saúde com o tema envelhecimento saudável. Seja muito bem-vindo, Dr. Celso. É um prazer tê-lo aqui no Miscelânea. Obrigado, o prazer é todo meu, viu? Fico muito contente de participar de um programa como esse. Muito obrigada. E para começar, nós temos uma pergunta que faz parte, da ideia do programa, que é quando se começa a envelhecer, né? E quando a gente deve começar a se preocupar com isso. Perfeito, né? Esse é um conceito, né? Na verdade, o marco social, né? 60 anos, né? No Brasil. Alguns países 65, mas a tendência é aumentar isso, né? Considerar 70, 75 anos como um idoso, né? Até porque o envelhecimento vem mudando muito, né? Mas tecnicamente consideramos idoso a partir dos 60 anos. Mas isso é um marco social, né? Basta a gente estar vivo para a gente estar nesse processo de envelhecimento. Então não há idade. Mas, claro, a grande maioria, inclusive que procura o geriatra, que quer fazer esse acompanhamento, buscar esse envelhecimento saudável, geralmente as pessoas acima dos 40 anos. Né? Antes disso, geralmente procura o médico por alguma coisa muito pontual. Uma sinusite, um resfriado, uma alergia, tratou, resolveu, pronto. Né? Mas aquele médico de acompanhamento, geralmente é a partir dos 40 anos que procura o geriatra. Muito bom. Muito bom. Então, falando sobre envelhecimento, as pessoas começam a envelhecer aos 40? Isso, aquele acompanhamento costuma aumentar, começa a procurar, a procura começa a aumentar a partir dos 40, mas o envelhecimento realmente é um processo natural, faz parte de todo ser vivo, né? Vem de nascer antes, então. E esse processo de envelhecimento. A gente pode dizer que a pessoa está envelhecendo desde o segundo de vida. Exatamente, né? É um processo, né? E nesse entendimento, né, que é muito importante entender, né? O que a gente faz hoje vai refletir na nossa saúde daqui 10, 20, 50, 60 anos, né? A mesma coisa, quando a gente pega os idosos, né, com envelhecimento bem sucedido, 90, 100, os super centenários, pessoas que atingem os 110 anos, são pessoas que cultivaram todos esses anos de um modo saudável, viveram de um modo saudável. Né? Então, a consequência disso vai ser um envelhecimento bem sucedido. Né? Então, o que a gente faz hoje vai refletir daqui a algum tempo, né? E como eles estão hoje dependeu do que eles fizeram hoje, que fizeram há 20 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás. Então, isso é muito importante, que a gente não acha que é assim, né? A gente vai começar a envelhecer com 60. Não, então eu começo a me preocupar com o envelhecimento com 60 anos, com 70, quando eu me sentir idoso. Agora eu não me sinto, então não vou me preocupar com isso. Mas a realidade não é essa. Né? É um cuidado diário, como é uma semente, uma plantinha que a gente cuida, dia a dia, né? Isso que vai interferir lá no futuro, como a gente vai envelhecer. Então as crianças, as mães já têm que se preocupar que ele vai envelhecer, então tem que cuidar para isso. Exatamente. Também. E hoje uma criança que nasce já tem a expectativa de chegar ao centenário. Ela já tem a expectativa, ainda que a população, a média da nossa população, 77, 78 anos, mas quem nasce hoje tem a expectativa de chegar ao centenário.
né? Então a expectativa vem aumentando, né? Tanto pelo cuidado preventivo, e aí a importância, né, da medicina preventiva, que é muita função do geriatra, né? O geriatra não cuida da doença em si, claro, é todo o contexto, mas ele cuida de como fazer esse processo de envelhecimento, né? Então é esse processo que é relevante, né? Então é nesse contexto que se associa, assim, ao envelhecimento saudável. Muito importante. Eu vou aproveitar essa deixa e perguntar. Nós vimos no vídeo que nós estamos na década do envelhecimento saudável, segundo a ONU. E eu queria perguntar sobre o comportamento das pessoas, nos pacientes. Você vê que as pessoas procuram um geriatra justamente buscando o envelhecimento saudável, buscando... esqueci a palavra que o senhor acabou de falar. Que buscando prevenção, isso mesmo, a prevenção, ou elas procuram algo mais imediatista, talvez que viu ali que está tendo algum problema na hora e procuram uma solução no momento. Sim, muitos ainda, Sibeli, procuram o médico para resolver aquele problema pontual. Então, aquele problema, a dor do joelho, né? Aquele cansaço quando a gente faz esforço, né? As queixas mais comuns, alteração da memória, a dor aqui, uma dor ali, né? Alterações intestinais. Tem essas coisas pontuais, mas vem mudando isso, né? Essa preocupação com a prevenção, né? E aí sim, realmente, a medicina preventiva ela é muito mais eficiente do que a medicina curativa. A medicina curativa resolve, hoje resolvemos coisas que há 20, 50 anos atrás não resolvíamos, hoje conseguimos resolver, a medicina evoluiu em todos os seus aspectos. Então a gente consegue diagnosticar e tratar muito melhor, né? Mas vem mudando e as pessoas vêm percebendo isso, que prevenir é melhor que remediar, né? O exemplo clássico disso é um nódulo na mama. O câncer de mama, o câncer mais comum aí da mulher, por exemplo. Se a gente consegue detectar ele com 1 milímetro, 2 milímetros, a chance de cura é praticamente 100%. E ela não vai conseguir sentir no autoexame, né? Que é muito pequeno. Ou seja, só um exame preventivo que vai conseguir detectar isso. Então ela não tem sintomas, mas um exame é capaz de detectar e possível de resolver. Se a gente espera esse problema se manifestar, ou seja, levar a uma consequência, e aí sim, nossa, eu estou começando a sentir uma dor, apareceu um carocinho, pode ser que a gente já não consiga mais curar essa situação, né? E isso faz toda a diferença, é a medicina preventiva mais uma vez. Olha, isso aí me fez lembrar de uma coisa. Essa periodicidade de se ir ao médico, ou ir, seja o geriatra, seja os outros médicos, essa periodicidade tem que ser, ela muda com a idade, ou como que tem que ser? Perfeito. A princípio não. Temos um protocolo, né, protocolos inclusive mundiais, de recomendação. A grande maioria das situações, dos casos, onde já há um acompanhamento médico regular, uma vez ao ano é suficiente, tá? Então, o check-up básico, né, digamos assim, né, o screening das principais doenças, as doenças mais acometidas na nossa população, geralmente é uma vez ao ano, né? Então, a consulta e os exames preventivos, né? Claro que, dependendo de cada grupo de pessoa, ou histórico pessoal e histórico familiar, pode ser que esse check-up seja um pouco mais extenso. Talvez a periodicidade seja mais próxima, cada 6 meses, mas, de modo geral, para essas doenças mais comuns, uma vez ao ano já é suficiente. Todo mundo, desde todo crianças. Mundo, né? Ou seja, independente de ser criança, de ser adolescente ou de ser idoso. Isso é para todo mundo. Claro, cada um com seus especialistas, o seu médico de acompanhamento, né? O seu médico de referência, mas todos fazendo a prevenção. Muito importante isso, né?
importantíssimo falar para o pessoal de casa, né, que tem que sempre se cuidar, ir ao médico, não importa se é criança, se é adulto, se está se sentindo bem, né, se está se sentindo saudável, é importante fazer os exames todo ano. E nada mais moderno hoje, né, do que envelhecer com saúde. É verdade. Né? É uma coisa importante. Envelhecer com saúde é muito moderno isso, né? Envelhecer com saúde, com energia, com disposição, com o mesmo pique que sempre teve. É verdade. Né? Porque quem que falou que para envelhecer a gente tem que aposentar, ficar em casa no controle remoto ou fazendo bordado, né? Exatamente. Pode até fazer isso, né? Mas assim, temos que manter-nos ativos, né? E é esse manter-se ativo dia após dia que vai mais uma vez manifestar realmente essa saúde, né? E hoje o bem-estar, né? A saúde de um contexto mais amplo é bem isso, né? É um bem-estar físico, social, mental e espiritual. Nossa. Ou seja, a saúde envolve todos esses âmbitos, né? Então não é só cuidar da parte física, né? Claro, temos que fazer os exames todos, o seu check-up, mas cuidar de todos esses aspectos. Isso sim é saúde, né? A gente está com um bem-estar em todos esses aspectos, que é a medicina integral, cuida de todos os aspectos da nossa saúde. Doutor, nosso papo está muito interessante, está muito bom, mas nós vamos ter que deixar o público curioso, entendeu? Porque nós vamos ter que parar por aqui e a próxima semana eles vão continuar vendo a nossa entrevista. Muito legal, obrigado, viu? Nós que agradecemos. Eu aprendo a cada episódio um pouco mais sobre como levar a vida de uma forma mais equilibrada e saudável. Agradecemos muito ao Dr. Celso por todas as informações até aqui e continuamos esse bate-papo sobre saúde no próximo episódio. Isso, mas você aí de casa tem um encontro com a gente no próximo módulo. Então não saia daí, que nós voltamos já já com muita tecnologia. Estamos de volta com o Miscelânea. Sou Renato Zeca. E eu sou Cibele Bonacasata. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Este é o segundo módulo do programa. Por aqui, nós daremos continuidade ao bate-papo tecnológico da semana passada. Mas, primeiro, vamos rever o que aconteceu? No episódio anterior, Cibele e Zeca deram continuidade ao bate-papo com o tecnólogo Renato Amorim, mestre e professor universitário. Em uma conversa descontraída, ele mostrou informações com risadas e explicou um pouco mais dos impactos da tecnologia em nosso dia a dia, inclusive para a terceira idade. A continuação você vê no episódio de hoje. Estamos de volta ao bate-papo com o professor Renato Amorim, que está nos trazendo muitas informações importantes sobre tecnologia e o seu uso no nosso dia a dia. Não é mesmo, professor? É isso, Sibeli, obrigado mais uma vez, obrigado, professor Renato, pela oportunidade, viu? Para mim é uma grande honra estar participando desse programa, né? Esse bate-papo aqui sobre tecnologia, levando informação, conhecimento aos telespectadores, né, da FIM TV. Muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. Muito bom te receber aqui. Obrigado, obrigado. Não, professor, nós já falamos um pouco disso, porque nós estamos falando o tempo todo de tecnologia, isso, de celulares, aplicativos, etc. Mas que aplicativos você poderia elencar alguns, né, que podem ajudar muito, né, no meio social e na vida das pessoas? Facilitando, né? Facilitando a vida, né? Eu acredito que os aplicativos que nós falamos de mensagem, né, os aplicativos de mensagens, ele hoje nos possibilita essa comunicação, né,
Então, a comunicação é algo primordial para que as pessoas, conforme nós já falamos em outros programas que as pessoas vão assistir, que a comunicação é muito importante, você ter comunicação com os entes queridos e também para o trabalho, tá? Porque os aplicativos de comunicação que você consegue se comunicar, você consegue, claro, ter informações sobre o mundo de uma forma geral e também trabalho. Tem gente que trabalha com esses aplicativos, né? Então é uma forma de renda também. A questão da saúde, tem os aplicativos ligados à saúde que pode te mostrar sobre as características da sua própria fisiologia, o que você tem que fazer para ter uma boa alimentação, uma boa atividade física. Eu falo também do sono, que é interessante, tem aplicativos ligados para o sono, porque obviamente o sono é muito importante, né? Para você ver se a pessoa está tendo um sono correto, para ter uma qualidade de vida também, e alimentação. Porque assim, eu acredito sempre que o pilar da vida das pessoas é, obviamente, a saúde, claro, né? Mas a saúde mental e a saúde física, né? Sim. Então, o que está ligado à saúde mental, né? Claro, é uma boa informação, ter comunicação e você ser ativo na comunicação e nas informações que você está recebendo. A saúde física são, obviamente, as atividades físicas e a alimentação e o sono também contribui com isso. Então tem aplicativo para cada um dessas características que ajuda muito a pessoa, né? A ter uma vida mais longa, a saber... Você falou do relógio inteligente, né? É uma forma também de você saber como está a sua saúde nesse momento, está se monitorando. Então, mais uma vez, isso não substitui um médico, não um profissional da saúde e tudo mais, mas te mostra como estão os seus indicativos para que você possa prolongar mais sua vida. E olha, você falou certinho, você está falando do sono. eu hoje acordei, né? Eu olhei para o meu relógio e ele dá a condição do meu sono e tal. E ele fica dando bronca até. Então, olha, você tem que dormir mais cedo, ou então você tem que desligar tudo quanto é aparelho antes de dormir para você ter um sono de melhor qualidade, não sei o que e tal. Isso que o senhor falou, senhor Renato, é uma coisa que já tem até pesquisa exclusiva disso. O que acontece? Como as pessoas elas ficam muito no computador, ou ficam muito na televisão, assistindo televisão, ou enfim, alguma coisa, e acaba adormecendo, né? Isso é muito complicado. Não é bom para o sono. Por quê? Porque o subconsciente está linkado ainda com aquilo que está passando. Eu digo que já aconteceu comigo, tá? Eu estar dormindo, sonhando algo, e acordar um filme que estava passando, sonhando algo, escutando algo, eu acordei, era um filme que estava passando. Então aí você acaba estando ativo ainda, então você tem que descansar a cabeça, né? E outra coisa, lógico, tem um lado positivo e o lado negativo, né? Qual que seria o lado talvez negativo? A pessoa com tanta informação, às vezes a pessoa não tem tempo para se dedicar à família, né? Uma corrida, uma caminhada, né? Curtir os entes queridos, né? Conversar. Então, por exemplo, tenho muito cuidado, porque assim, por exemplo, o celular, né? Nós somos da época que o celular é um tijolo, assim, desse tamanho, né? O celular é excelente, o celular para várias características, até os aplicativos que a gente falou também. Mas eu já vi muitas pessoas estar conversando aqui pelo celular, entendeu? Então você está numa roda de amigos, as pessoas falando pelo celular. Então aquele olho no olho, aquela conversa, tudo também é importante para a saúde das pessoas. Com certeza, né? Porque esse negócio... Ontem mesmo, eu estava atravessando a rua, ali perto do shopping, né? E tinha uma menina, numa rua de movimento. Ela vinha olhando e teclando o celular e não estava nem olhando. Cuidado, menina, está passando o carro e de repente... Isso acontece, né? Acontece, então a gente tem que tomar esses cuidados, né? Mais uma vez, a tecnologia veio para nos ajudar em todo sentido, na qualidade de vida, no monitoramento, na comunicação, na informação, mas tem que ter cuidado, né? Isso que o senhor falou é fato, é algo muito pertinente, mas também no bem-estar nosso, né? De estar próximo das pessoas que a gente gosta, de não ficar só no mundo virtual. Então, assim, tem muita gente que vive no mundo virtual, seja na internet ou seja, enfim, em outras comunicações a mais, né? Então, o mundo virtual também tem os seus malefícios, então tem que ter esse cuidado também. Então, tem um lado bom, né? Mas tem um lado que a gente tem que ter cuidado, isso é bom sempre frisar com os telespectadores. Tudo exagero... Tudo exagero é ruim, fato. Ruim. É verdade. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Exatamente, senhor Renato, exatamente isso. É isso. Né? E tem muita forma de usar a favor. Por exemplo, uma coisa que acontece com meus alunos, né?
ele, por exemplo, eu passo algum tema para eles pesquisarem. Então, eu sempre falo, olha, pesquisa a fonte. De onde você está pegando aquelas informações? Porque existe muitos fake news, existem muitas informações falsas que levam você a um entendimento falso. Eu sempre falo o seguinte, informação é importante, mas uma informação errada te leva a decisões erradas, a uma visão errada sobre aquilo que está acontecendo. Então tem que ter cuidado de pegar as informações corretas e, obviamente, usar aquilo para o seu benefício. Muito verdade. Também eu estava aqui lembrando uma questão das redes sociais, né? Realmente, hoje em dia, muita gente trabalha nas redes sociais, trabalha pelo celular e o próprio celular te dá ali o tempo que você passa nesses aplicativos, né? E tem gente que passa, assim, 12 horas no celular, 12 horas no Instagram e realmente acaba viciando, né? Só para pedir uma dica aí, como o senhor acha que as pessoas podem sair desse vício? Você acha que é fácil? Não é fácil. Isso que você falou é verdade. Cada vez mais as pessoas... Existem os digital influencers, né? Os youtubers, né? Dentre outras características, pessoas que trabalham com o celular ou com as redes sociais. Se ganha muito dinheiro, né? Com as redes sociais, por exemplo, o Instagram. Instagram hoje é uma fonte de renda muito grande, né? A gente ganhando muito dinheiro com isso. Não é fácil sair desvincular dele totalmente, mas o que eu recomendo é o seguinte, viver momentos. Então, assim, tentar se policiar. Tem um momento de você olhar pelo celular, de você trabalhar, passar informação, pegar toda essa comunicação que nós falamos, né? Falar com os entes queridos, mas tem um momento de você se desligar um pouco disso, pegar um livro, que é algo raro, ler um livro, dar uma caminhada. Isso é interessante, caminhar. Vir no bosque, dar a bola aqui, olhar a natureza. Cuidar de plantas. Isso é uma terapia. Isso é interessante, sabe? Você desvincular um pouco. Eu sinto essa dificuldade. Às vezes, por exemplo, um exemplo, você posta alguma coisa. Aí você está lá, por exemplo, meus pais têm roça indo para Campos do Jordão. Às vezes eu estou lá e falo, será que as pessoas curtiram? Eu falo, não, peraí, deixa eu desligar. O que eu faço? Eu desligo a internet, deixo o celular ali algumas horas, né, guardado, e vou viver aquele momento com a minha família. Eu vou no rio, eu vou brincar com o cachorro, eu vou correr, eu vou ver pássaro, né, dar uma caminhada com a família, com o filho, com a esposa, com o Renatinho, né, com meus pais. Aproveitar esses momentos, porque a vida é momentos, né? Então, assim, esses momentos a gente não pode perder. Lá na frente, a pessoa pode se arrepender. Puxa vida, eu não tinha, enfim, de repente não tenho mais os pais, ou não tenho mais meus pais, eu não consegui viver todos esses momentos porque eu estava atrelado ou na internet, ou atrelado ao trabalho, né? Então, eu acho que é só ter esse... É importante estar nas redes sociais, é importante estar acompanhando a tecnologia, mas é importante ter momentos e ter cuidado com os momentos. Eu acho super importante o pessoal estar ouvindo isso de um professor de tecnologia, porque na realidade, entendeu? O pessoal vê que você é professor de tecnologia, mas você está dando uma indicação, olha, usa a tecnologia a seu favor, mas não o tempo todo. Use com moderação, né? Isso. E eu sou da geração que a gente jogava bola, a gente andava de skate na rua, andava de bicicleta. Eu acho que o pessoal não deve conhecer carrinho de rolemã, né? Então é diferente, tudo bem, você pode ter suas redes sociais, tudo, mas curte a vida. Acho que isso vai te dar base para você estar mais forte e estruturado quando você entrar numa rede social e tiver algo negativo, algo indicativo para algum outro lado, porque você vive uma vida também fora das redes sociais. Bom, eu acredito que esse nosso papo está ótimo, foi muito bom, muitas coisas importantes, mas está finalizando, entendeu? Deu para aprender muita coisa interessante nesse bate-papo. Mas esse assunto não acaba por aqui. Nós, o tecnólogo Renato Amorim, te esperamos no próximo programa, para continuarmos com essa conversa. E você de casa, não saia daí não. Depois dos comerciais, tem mais novidade. No módulo Lazer e Meio Ambiente, você vai conferir todas as dicas necessárias para viajar em segurança e até mesmo gastando pouco. Te esperamos depois dos comerciais. Olá!
Olá, estamos de volta com o terceiro módulo do Miscelânea. Por aqui, vamos dar continuidade ao bate-papo do episódio anterior. Mas antes, vamos rever o que aconteceu. Então, solta a retrospectiva. No episódio anterior, Zeca e Cibele receberam Ana Paula Rosa e Lívia Suculotti, da agência de viagens For Travel. Em uma conversa extrovertida, elas mostraram quais os preparos necessários para uma viagem e como são as etapas de um roteiro personalizado. Teve muitas dicas para quem deseja conhecer um lugar novo e não sabe por onde começar. A continuação dessa conversa você vê no episódio de hoje. E para continuar o nosso bate-papo cheio de informações sobre viagens, contamos com a presença de nossas duas convidadas especiais, Ana Paula Rosa e Lívia Suculotti. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Nós que agradecemos. Para a gente continuar esse bate-papo, né, eu gostaria de perguntar sobre locais, roteiros, lugares no geral mais românticos, assim. Tem casais que vão até vocês buscando um fim de semana romântico, ou então comemoração de aniversário. E como vocês recomendam? O que vocês recomendam? Eu acho que um destino romântico que muitos procuram, até assim, a gente pode ajudar a preparar um pedido de casamento no destino, né? A gente faz um jantar, um piquenique. Bento Gonçalves, que é, né, as vinícolas no sul, que tem a possibilidade de visitar, fazer jantares harmonizados com os vinhos, e a gente preparar a situação, de repente, esse, né, pedido de casamento ou aniversário, o que eles pedirem. Alguma comemoração, né? Alguma data especial. Que legal, lá no sul, Bento Gonçalves, uau. Tem muitas vinícolas, vale muito a pena conhecer Bento. Mas não tem algum local, por exemplo, aqui perto? Nós estamos falando de longe, mas de repente nós estamos em São José dos Campos. É legal que... É lógico que tem um monte que vai assistir de outros locais, mas aqui perto da gente tem alguns locais também assim. Tem vinícolas, né? Tem, a gente tem opções de vinícolas aqui perto. A gente também tem Santo Antônio do Pinhal, que a gente tem muitas opções de chalés, né? De hospedagens que caracterizam esse momento romântico. Então, eu acho que tem, sim, opções aqui próximas. Que legal. A gente fala de locais românticos, a gente sempre pensa no frio, né? É verdade. Incrível. É verdade. Eu me lembrei de São Francisco Xavier, que também é uma opção. Caramba. E também tem opções de hospedagens que oferecem opções românticas, assim, como preparações de jantares, bem interessantes. Eu conheci um local lá bem legal também, assim. Eu nem me lembro o nome, mesmo que eu conheci era uma pousada, né, que tinha um monte de coisas. É tão bonito o local, até hoje eu tenho fotos de lá, sabe? Muito bonito assim. Você fica no alto de uma montanha, chalés com um monte de coisa, eu sei tudo, é muito bacana. Tem opções bem interessantes. E tem passeios de balão, né? Passeio de balão? Mas isso no sul, né? Já teve clientes que fizeram também, né? Se a pessoa gostar, pode considerar um passeio romântico. É um casal mais aventureiro. Tem isso também, né? Às vezes um casal aventureiro vai gostar de outro tipo de programa, né? Exatamente, não só, né, aquele jantar romântico, esse momento a sós, às vezes, né, gosta de uma agitação. Isso, exatamente. E a gente falou bastante, né, dos roteiros mais de campo. Eu queria perguntar dos clientes que vão até vocês se o pessoal procura por praia e quais as praias que mais estão em alta, assim, que vocês recomendam? Tem várias. A gente tem opções aqui próximas, né? A gente tem o litoral bem perto da gente aqui, então a gente tem algumas opções legais que... A gente tem bastante cliente que gosta de ir para as praias aqui próximas, que não precise pegar um voo, né? Principalmente na pandemia, a gente teve muita procura por destinos próximos, que não precisasse entrar dentro de um avião, que era um receio que as pessoas tinham durante a pandemia, né? Verdade. Ainda tem. Mas o que a gente mais tem procura realmente são as praias do Nordeste. Porto de Galinhas é uma procura bem grande, Maceió, em Alagoas, a gente vende bastante.
Fortaleza, Jericoacoara, tá super em alta. Então, Fernando de Noronha na pandemia também teve uma alta bem legal. Então, tem uma imensidão de destinos pra gente. Tem Paraty aqui próximo também, que dá pra parar em Cunha, fazer um passeio em Cunha e seguir para Paraty. Que também é um turismo cultural, né? Com certeza. Não só visitação de praias, né? Nossa, o Brasil é muito grande, né? Sim, muita possibilidade. Eu sempre digo isso, o Brasil é tão grande, tem tanta coisa bonita, né? Se a pessoa quer ir para cavernas, tem caverna. Se quiser ir para o canyon, tem canyon. Exatamente. Quer dizer, tem lago, tem lago também, tem tudo, tem né? Tudo. Eu vou muito, né, visitar minha filha no Paraná, né? E daí eu vou sempre nas cataratas do Iguaçu, porque eu tenho que pegar o avião para lá, para depois ir para cidades próximas. Minha filha mora num local pequeno, é um sítio, mas enfim, eu sempre vou lá para as cataratas e aí nossa, encontro com tanta gente. E Foz do Iguaçu é um destino, voltando às oportunidades de destino que atendem a família toda, né? Tem muita atração para criança e os idosos gostam muito de ir a Foz do Iguaçu, né? De visitarem as cataratas. É um destino bem procurado. Tem bastante coisa com pássaros, sim, um monte de plantas. Parque de aves. Eu gosto muito de planta também, então é muito legal. É um destino bem interessante. Que legal. Aproveitando esse assunto, gostaria de perguntar, na verdade pedir para vocês darem uma dica de 1 ou 2 roteiros que atendam a família, né? Tanto desde as crianças até os idosos. A gente pensou em Gramado, que você pode ir com a família, tem passeios para criança e para idosos. Então, se você for a Gramado, tem parques, né, que chama Minimundo, que a criança vai ver a miniatura dos países. Tem Snowland, que é um parque de neve, então eles vão estar em contato, vão poder esquiar, né, nesse parque. Também podem seguir essa mesma viagem até Bento para conhecer as vinícolas. Então, estaria adequando tanto para as crianças quanto para os adultos. Então, é um destino que dá para aproveitar para ambos. Quiser completar? Não, acho que é isso. Tem o passeio da Maria Fumaça, né, Ana? Isso. Geralmente o pessoal gosta muito desse passeio. Os idosos gostam e as crianças também. Porque no meio do passeio tem shows, então eles vão interagindo com eles. E sem contar a gastronomia, que o pessoal também gosta muito, né? Que vai desde pizzarias temáticas, que são super famosas, que atendem as crianças, até a culinária italiana, que agrada muito também. E vão degustando vinhos, tem possibilidade para todos no passeio. Uau! Eu gostei da parte da culinária. Você viu que eu sempre falo da culinária também, né? Mas com certeza, né? Então, o que vocês podem dizer mais de culinária? Quem gosta de comer bem e tal. A gente tem, a gente falando de gastronomia argentina, né, que está abrindo as fronteiras também, tem uma gastronomia bem interessante para nós, brasileiros. A gente gosta muito da culinária argentina, e é um país bem próximo, né, então também é uma oportunidade. Acho que a Argentina é interessante. Até para quem quer dançar um tango, né? Exatamente. Também tem para todas as idades, né? Também tem atrações para todas as idades. Para todas as idades e todos os gostos, né? Tem desde o tango até realmente passeios culturais e museus. Olha, quanta coisa legal, nós vimos até aqui, né? Mas só que nós vamos ter que deixar um pouco para o nosso último bloco, né? É isso aí. Gostaria de agradecer mais uma vez vocês estarem aqui. E eu gostaria também de pedir para vocês darem um recadinho para o pessoal de casa, principalmente para quem tem mais idade, sobre seguir os seus sonhos, fazer sua viagem e aproveitar esse tempo, aproveitando mesmo que a pandemia está né, se normalizando, esse momento que a gente pode se mexer um pouquinho, né?
e o quanto isso é importante para a saúde das pessoas, saúde mental. Então, só um recadinho, o que vocês falariam para alguém que tem um pouco de receio de se aventurar, de conhecer novos lugares? Acho que falaria para ele não desistir do sonho, que nós vamos adequar o sonho dele para ele que realize, né, esse sonho de onde ele deseja conhecer, né, que o tempo é agora, não passou. Exatamente. Muito bom. Acho que é isso. Muito obrigada. Obrigada. Mas esse assunto não acaba por aqui. Nós te esperamos no próximo programa para continuar com dicas de roteiros e muito mais. E depois dos comerciais, tem um módulo de nutrição e culinária, onde você vai conferir dicas importantes sobre como chegar na melhor idade com muita saúde. Não saia daí, te esperamos depois dos comerciais. Estamos de volta com Miscelânea. Para você que chegou agora, bem-vindo. Eu sou Cibele Bonacasata e estou aqui com o Renato Zeca. Vamos dar continuidade ao bate-papo sobre nutrição e culinária, mas antes vamos rever o que aconteceu. Então, solta a retrospectiva. No episódio anterior, Cibele e Zeca receberam a nutricionista Thaís Paruker, especialista em nutrição clínica, nutrição estética e saúde da mulher. Em um bate-papo descontraído, ela apontou a importância de uma alimentação balanceada ao longo da vida, para prevenir doenças e garantir uma boa qualidade de vida até a longevidade. Teve muita dica para quem deseja ter saúde e conquistar os benefícios que a alimentação consciente nos traz. A continuação dessa conversa você vê no episódio de hoje. Olá a todos! Estamos aqui de volta com a nutricionista Thaís Paruker para continuar a nossa conversa da semana passada. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigada a vocês e a gente já trouxe algumas novidades bacanas. Exatamente. Né? Para começar, eu queria perguntar desse chá aqui. A nutricionista trouxe um chá muito gostoso, ela vai explicar pra gente. Isso, esse chazinho ele é bem simples. Ele pode ser usado como um shot de jejum. Então, quando você levanta, se quiser tomar um shotzinho anti-inflamatório, aí você pode fazer com água, limão e gengibre. Mas o limão e o gengibre é bom ser orgânico, tá? Porque o orgânico ele não tem agrotóxico, ele te oferece muito mais nutrientes e é um alimento que você encontra, né, com mais facilidade. E esse shotzinho você pode fazer bem simples. Você pode, para aumentar a sua imunidade, você pode colocar de manhã 50 ml de água. Gengibre pode ser tanto ralado como também em pó, mas aí tem que ser de origem orgânico. E o limão, meio limão. Ou você pode fazer o chá. Se você fizer o chá, ele dura 24 horas. Então você pode fazer à noite para você tomar esse shotzinho de manhã se você não tiver tempo. Legal. Né? Que aí você já deixa ele geladinho na geladeira. Aí fica a seu critério. Você pode tomar ele puro. Pessoas que gostam de adoçar um pouquinho mais do paladar doce, que ele não é doce. Aí você pode colocar uma laranja para saborizar. Ou você pode usar o própolis, né? Então muita gente, para aumentar essa imunidade, pode tomar o própolis verde junto dele. Tá? Muito legal. E ele é super simples de fazer, só não pode ferver a água, tá? Então a água ela tem que ser levemente quente, então tem que ser água filtrada. E aí você deixa em infusão meio limão e o gengibre, 5 minutinhos e você toma. Ou você pode fazer à noite. O limão é com casca mesmo ou... Você pode usar a casca porque ele tem limonóides na casca, na casca dele. Então você pode usar a casquinha e utilizar no chazinho, mas quem não gosta pode ser sem a casca também. Se você quiser, pode utilizar, eu guardo a casca para utilizar em muffin, bolinho que você pode fazer em casa e colocar a massa, que ele fica bem saboroso. Muito legal, né? Muito importante. Eu já ouvi falar, né, que casca dos alimentos tem outros nutrientes que
a fruta não tem, né? São antioxidantes, anti-inflamatório. Tem o abacaxi que você pode utilizar para fazer o chá. A laranja também, como o limão. Então você pode adicionar essa casquinha para dar aquele saborzinho especial na preparação. Muito legal. Se você misturar com uma banana doce, banana com laranja, banana com limão, ele fica bem saboroso e não precisa adicionar um açúcar. Muito legal. E agora falando de praticidade no dia a dia, teria alguma receita que ajude as pessoas, né, que querem ser saudáveis, mas ao mesmo tempo não possuem muito tempo no dia a dia? Isso é para quem está em casa poder pôr a mão na massa, tá? Sim, o importante é isso, né, gente? Porque a nutrição, ela é um autocuidado. A nossa alimentação é um autocuidado. Então, ela não é praticamente assim, deixar por... eu não tive tempo, então não vou fazer. Pelo contrário, a gente tem que buscar esse tempo. E a gente sempre tem, a gente sempre arruma o tempo. Né? Então, se você deixar planejado algo, eu sempre, por exemplo, essa geleia eu já deixo na geladeira. Uma geleia para uma semana. Então, eu faço a geleia à base de tâmara. Essa, por exemplo, foi ameixa com tâmara. Então, legal. Super simples. Você pega a ameixa seca, aquela preta, a mais cremosa que tiver sem caroço, você deixa de molho na água junto com tâmara. Se você não tiver tâmara em casa, que ela é um pouquinho mais cara, você pode usar até o açúcar do coco, que tem um índice glicêmico menor. E aí você bate no liquidificador, forma o creme e depois é só apurar no fogo. E aí, conforme a água vai secando, vai virando aquela consistência de geleia, ele fica mais docinho. Aí fica o azedinho com doce, né? Que fica bem saboroso. E essa bolachinha é um biscoitinho super simples de você fazer em casa. Você pega, eu sempre deixo também, ou se tiver a geleia já pronta na geladeira, você pode usar a base como geleia, ou a banana amassada, ou a tâmara. Pode usar 3 coisas. Se for a banana amassada, você amassa a banana, deixa um creminho, aí você vai colocar aveia, farinha de amêndoas, chocolate picadinho. Escolha sempre uma marca de chocolate sem emulsificante e com massa de cacau, no primeiro ingrediente, tá? E ele não vai o açúcar sempre tem que estar em último, porque aí sabe que é menos açúcar que tem naquela preparação. Entendi. E aí você mistura e leva no forno, né? E aí vira esse biscoitinho. Eu fiz com creme de tâmara, com aveia e a farinha de amêndoa. Não precisei nem processar nada, eu já tinha lá prontinho. Mas se você tiver a banana em casa, fica banana, chocolate, a aveia e a farinha de amêndoas. Mistura tudo e põe no forno. Quando você fala de aveia, é aquela farinha fininha, né? Não é aveia, aquelas mais... Eu usei a grossa. A grossa? Eu usei a grossa porque a grossa, ela sacia mais. Entendi. Né? E ela dá aquela consistência de mais biscoitinho. Né? Então, quando você usa a grossa, ele fica mais crocante, tá? E aí, você usa numa receitinha assim, ou pode fazer um bolo também, tanto faz. Eu não uso nem açúcar em casa e nem o fermento. Então, eu uso a clara de ovo como fermento. Nossa! E aí, a clara de ovo dá aquela... sobe a massa, né? E dá aquela consistência de fofinho, um bolo fofinho. Que legal! E aí você não precisa usar o fermento, porque o fermento ele tem muito alumínio, né? Então, a não ser que você use uma marca de fermento sem alumínio. Entendi. A gente usa muito a clara em torta, né? Em torta, quando vai fazer torta de legumes, qualquer coisa, usa muito a clara. Fica aquela consistência de soufflé. E a gema, ela serve como gordura, né, na massa. E geralmente, quando eu vou fazer bolo, ou eu não uso ovo, dependendo se você vai fazer um brownie, você pode usar ovo ou não. Se você quiser usar a banana como só na massa, e a chia, por exemplo. A chia, ela dá essa consistência de gel. Então, muita gente que não usa ovo pode ser utilizada a chia. Que legal! A semente de chia ou a linhaça que tem aquela consistência de gel. E são anti-inflamatórios, que tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? Nossa, que interessante! Quantas substituições, né, que a gente pode fazer.
No caso da clara substituindo o fermento, como que é? Quantas claras são? Depende da quantidade. Você tem que fazer ela em neve. Ah, tá. Aí aquela consistência de neve tem que ser no final da preparação. Então, por exemplo, você tem legumes que sobraram na hora do almoço lá. E aí você quer fazer uma torta na janta para comer com salada. E aí essa torta, você mistura lá uma farinha que você tiver em casa. Sempre é bom, gente, a gente ter na nossa despensa uma farinha ou de linhaça, ou fazer uma farinha de aveia, deixar lá um açafrão, uns condimentos, porque sempre vai precisar para fazer um bolo, uma massa de torta. Porque o excesso do glúten também no nosso dia a dia, que é o trigo, ele faz mal, né? Principalmente para o nosso intestino. E a nível intestinal a gente tem que pensar muito bem, porque o nosso intestino ele é super importante, a microbiota. Até quando você vai tratar, quando eu vou tratar um paciente com suplemento, com uma alimentação, eu sempre tenho que fazer uma terapia de probiótico, porque tem que tratar a flora intestinal, tá? E nem sempre o paciente que chega no consultório tem uma flora saudável. E aí, isso começa através da nossa alimentação, porque bactéria do intestino, ela gosta de coisa boa, salada. E ela não fica lá, ela não come comida gordurosa, açúcar. Isso faz mal, só bactéria ruim. Bactéria boa, que forma aquela proteção no seu intestino, é coisas saudáveis, comidas de verdade. E isso aí a gente tem que ter no nosso dia a dia. Nossa, muito interessante. No caso da bolachinha, quanto tempo ela dura? Como eu usei, é bom sempre você deixar na geladeira, porque aí ela dura um pouco mais. Você pode deixar lá uns 4, 5 dias que ela dura. E 2 vezes na semana, que geralmente eu faço, tortas e bolos. Então, uma torta salgada e um bolo, porque geralmente ou eu levo para o consultório e minha filha leva para a escolinha. Ai, que legal. E aí fica já para a semana toda. Então, praticamente você não precisa cozinhar todos os dias. Se você tiver esse planejamento, fica uma coisa bem prazerosa de fazer durante a semana e você se sente muito bem, né? Muito legal. Essa alimentação mais saudável traz mais disposição, assim, com para as certeza. pessoas? A primeira coisa que melhora é disposição e sono. Porque o paciente que às vezes chega com problema de sono, insônia, ou não dorme, não tem um sono REM, que é o sono reparador, é uma coisa você dormir 9 horas. Mas será que 8, 7 horas que você dorme, tá dormindo bem? Você acorda disposto, você acorda sem tensão? Isso aí tudo está influenciando no seu sono reparador. Então esse sono reparador é onde você produz o GH, que é o hormônio do crescimento. O anabolismo muscular, ele acontece de madrugada. Então pessoas que não dormem bem e têm o objetivo de ganhar músculo, por exemplo, como que vai ganhar massa muscular? Não tem como. É verdade. Então a gente precisa dormir bem. E tem a influência também do cortisol. O cortisol é um hormônio do despertar e do estresse. Então, de manhã, entre 5 e 6 horas, é o despertar. Então, pessoas que têm o hábito de levantar 6, eu, por exemplo, 5h30 já desperto. Meu Deus. É o meu cortisol. É porque eu durmo cedo. Né? Então, tem a questão da crononutrição. A gente tem vários reloginhos pelo nosso corpo. Meu Deus. E aí, se você jogar seu cronótipo para diurno, você vai ter muito mais disposição, porque a nossa genética do ser humano foi feita para dia, não foi feita para noite. Nossa, essas são ótimas dicas. Espero que o pessoal de casa tenha anotado tudo. Agora, infelizmente, o programa chegou ao fim. Mas não se preocupem, que na semana que vem nós voltamos com mais. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Eu te espero na próxima semana aqui no Miscelânea. Até logo!